Essa história ocorreu com minha amiga e comigo. Ambas trabalhamos em um restaurante e costumamos sair tarde. Sempre pegamos o metrô juntas, pois como mulheres, estar fora a essas altas horas da noite pode ser perigoso. Ela mora perto da minha casa, mas desce uma estação antes de mim. Em uma noite comum, pegamos o metrô. Naquela noite, não havia muitas pessoas ao nosso redor, já que era por volta das 23 horas e o local estava praticamente vazio. Estávamos paradas, conversando como de costume sobre como havia sido nosso dia, rindo de algumas situações que haviam acontecido no restaurante. Foi quando, de repente, notamos uma criança sozinha do outro lado do vagão. Ele estava de costas, então não conseguíamos ver seu rosto, mas parecia ter uns 5 ou 6 anos. Minha amiga e eu ficamos surpresas, pois parecia que o menino estava completamente sozinho. Minha amiga perguntou se ele estava bem e onde estavam seus pais, mas o menino não respondeu e sequer virou para nos olhar. Ela virou para mim e perguntou o que deveríamos fazer. Sugeri que reportássemos a situação para um segurança, mas não havia nenhum por perto. Então, tentei novamente chamar a atenção. Ei, você precisa de ajuda? Está perdido? Mas novamente não houve resposta. Estávamos preocupadas, e nesse ponto já estávamos considerando ir para o outro lado do vagão para ajudar. Pensamos em perguntar o nome dele e levá-lo às autoridades para que encontrassem seus pais. No entanto, nesse momento, o metrô partiu. Minha amiga e eu decidimos não embarcar, pois não queríamos deixar a criança sozinha ali embaixo, onde é muito perigoso. Qualquer pessoa poderia levá-la. Então, esperamos o metrô partir para dizer ao menino que íamos ao seu encontro. Porém, quando o metrô partiu, a criança não estava mais lá. Durante os segundos em que o metrô passou, o menino desapareceu. Minha amiga e eu ficamos preocupadas. Pensamos que alguém o havia levado, já que ele era muito pequeno para se mover tão rapidamente. Estávamos prestes a sair da estação para relatar o ocorrido quando o vimos novamente. Ele estava parado de costas nas escadas. Ficamos surpresas, pois era impossível que ele tivesse chegado ao outro lado do metrô em tão pouco tempo. No entanto, lá estava ele. Observando mais de perto, era um menino com uma pele extremamente pálida, com veias visíveis, cabelos negros e de estatura baixa. Minha amiga perguntou-lhe seu nome, mas o menino não respondia nem virava para olhar. Parecia que não nos ouvia. Decidimos nos aproximar um pouco mais dele. Minha amiga tentou falar com ele novamente e se aproximou mais um pouco. Quando ela tentou tocar o ombro dele para que se virasse, a criança soltou um grito aterrador, parecia até diabólico. Minha amiga correu e quase caiu das escadas. Nós corremos sem parar, esperando que o metrô estivesse lá para que pudéssemos embarcar rapidamente. Enquanto estávamos correndo, olhei para trás para ver se a criança, ou o que quer que fosse aquilo, vinha atrás de nós. Mas não havia mais ninguém. Chegamos à estação do metrô, mas o trem não chegava. Minha amiga ainda estava pálida de medo. Ela gritou perguntando o que era aquilo. Eu respondi que não sabia, mas não era uma criança. Continuamos esperando até que finalmente o metrô chegou e entramos imediatamente. Minha amiga ainda estava muito assustada, suas mãos tremiam. O vagão estava vazio. Éramos apenas nós duas e uma senhora que era vendedora ambulante, pois carregava sua mercadoria. Eu estava tentando acalmar minha amiga, dizendo que já havia passado, que aquela criança não tinha nos seguido e que tudo ficaria bem, quando a senhora do nada nos disse: "Vocês viram, certo? Viram o menino de cabelos negros?" Eu perguntei como ela sabia disso. Ela explicou que não éramos as únicas às quais aquela criança apareceu. Ela e várias outras pessoas que ela conhecia, frequentadoras habituais de várias estações, já tinham visto aquela mesma figura. Segundo ela, sempre aparecia à noite quando não havia muita gente por perto, como se gostasse de assustar as pessoas quando estavam sozinhas. Como se aquilo lhe provocasse prazer, ela nos perguntou: "Viram o rosto dele?" Respondemos que não. Ela comentou: "Vocês tiveram muita sorte. Se tivessem visto, acho que sua amiga teria um colapso. As pessoas que o viram não conseguiram apagar essa imagem de suas mentes. Ele tem olhos grandes, completamente negros, sem nariz,
e exibe um sorriso gigante, maligno, zombeteiro. Sua pele é pálida e suas veias roxas são visíveis, como se estivessem vendo um cadáver, mas maligno. Essa coisa é maligna. Vocês podem sentir. Tiveram muita sorte. Recomendo que não andem sozinhas à noite nesta estação, porque talvez na próxima vez ele mostre seu rosto. E se o fizer, garanto que isso as perseguirá pelo resto de suas vidas. Minha amiga perguntou se ela achava que era um fantasma ou se sabia quem era aquela criança. A senhora respondeu que não sabia a história, mas com certeza não era uma criança ou, se um dia foi, já não era mais, sendo uma presença maligna. Ela nos advertiu para não encarar isso com leviandade e nos aconselhou a não voltar sozinhas naquele horário, pois na próxima vez não teríamos tanta sorte. Ela nos contou sobre uma amiga, também vendedora ambulante, que relatou vários incidentes trágicos naquela estação, como pessoas se jogando na frente do metrô. E tudo isso acontecia durante a noite, quando não havia testemunhas. Sua amiga estava convencida de que era aquela criança quem as empurrava ou as obrigava a assaltar, pois era uma coincidência grande demais que todas aquelas pessoas tivessem passado por isso. Encontramo-nos com eles de olhos arregalados e uma expressão de terror estampada em seus rostos, como se tivessem testemunhado algo impactante. A senhora desembarcou do metrô advertindo-nos: lembrem-se do que acabei de contar. Não levem isso de forma leviana e cuidem-se muito. Adeus. Estávamos extremamente assustadas. Claro, após o que havia acontecido, nunca mais entramos naquela estação. Preferimos pegar um Uber que nos levasse a outra linha do metrô, mesmo que fosse um pouco mais caro. Sentíamos muito mais tranquilidade dessa forma. Eu trabalhava como segurança em uma das estações do metrô em minha cidade, e posso garantir que muitas coisas estranhas aconteciam conosco e com meus colegas naquele local. Coisas inexplicáveis e até mesmo fenômenos paranormais. Mas o incidente que mais me marcou foi o que vou contar agora. Certa noite, durante minha ronda, não deveria haver ninguém na estação quando avistei uma senhora à distância saindo do banheiro. Eu a avisei: senhora, não é permitido permanecer aqui. Estamos prestes a fechar a estação. No entanto, ela não respondeu. Enquanto eu me dirigia em direção aos trilhos do metrô, repeti: senhora, está me ouvindo? Você precisa sair da estação. Não haverá mais nenhum trem passando. Mas a senhora simplesmente me ignorou por completo e continuou caminhando, sem olhar para trás. Eu já estava ficando irritado, queria apenas ir para casa. Então decidi segui-la para pedir gentilmente que deixasse a estação. No entanto, a senhora desapareceu enquanto caminhava. Num piscar de olhos, simplesmente não estava mais lá. Procurei por todos os cantos, mas não havia sinal dela. Fui verificar as gravações das câmeras de segurança para rastrear seu paradeiro, mas fiquei surpreso ao constatar que nos vídeos eu só aparecia falando sozinho, pois em nenhum momento a senhora era visível no vídeo. Desde o momento em que a vi sair do banheiro até o seu desaparecimento, não havia nenhum registro dela. Esta é uma história verídica que até hoje me dá medo de contar. Naquele lugar, muitas coisas acontecem. Como mencionei anteriormente, meus colegas de trabalho também testemunharam ou ouviram coisas quando o metrô está vazio. Olá, sou Marcos e há alguns anos. Fui transferido para outra cidade pela empresa em que trabalho. Foi um pouco difícil me adaptar, já que venho de uma cidade muito tranquila e pequena. Embora goste muito desta cidade, há coisas às quais ainda não me acostumei. Por exemplo, viajar de metrô. Isso aconteceu comigo há apenas um ano e levei um tempo para me sentir confortável em entrar novamente num vagão. O metrô por si só já é assustador, principalmente à noite, quando saio do trabalho, exatamente às 9 da noite. Nessa hora, o metrô já está meio vazio, mas naquele dia estava mais vazio do que o normal. Saí do meu trabalho como sempre. Dirigi-me ao metrô e vi como todas as pessoas que vinham no mesmo metrô que eu estavam descendo e saindo da estação. O vagão estava ficando vazio.
Havia apenas uma senhora com sua filha pequena, um jovem e eu. Tudo estava normal, até que entrou uma mulher vestida completamente de preto, como se viesse de um funeral. Ela usava óculos de sol escuros que escondiam seus olhos e sentou-se bem em frente à senhora com sua filha. A menina começou a cumprimentar alegremente ao lado da mulher recém-chegada, sorrindo e exibindo seu urso de pelúcia de um filme animado. A mãe pediu para ela se acalmar, deixar a senhora em paz, mas a mulher não tinha nenhuma expressão no rosto. Parecia não se importar com nada ao seu redor. A menina continuava mexendo com seu urso de pelúcia, olhando para a frente, rindo e sem tirar os olhos de lá, mas não olhava para a senhora. Olhava justo ao seu lado. A mãe, já incomodada, disse: "Kátia, fique quieta, por favor, ou vou tirar esse urso de pelúcia." A menina respondeu: "Mamãe, é que a menina gostou e quer emprestado para ela." A mãe perguntou: "Que menina? Não há ninguém ali." A menina insistiu: "Sim, mamãe, aquela menina que está com a mamãe dela," apontando para a mulher à sua frente, que acabara de entrar. A mulher virou-se pela primeira vez para olhar a menina e começou a chorar descontroladamente. A senhora que estava com a menina perguntou se a mulher estava bem e ela respondeu: "Desculpe, acabei de enterrar minha filha pequena e graças à sua menina, sei que ela está aqui comigo." A senhora não respondeu, apenas pegou sua filha e saiu do vagão na próxima parada, junto com o outro jovem que estava conosco. A mulher e eu continuamos sozinhos por mais 3 estações, mas não consigo explicar o quão desconfortável e um pouco assustado me sentia depois do que aconteceu. A senhora ainda estava chorando, mas sorrindo, olhando para um lado, e eu queria muito descer, pois o ambiente ficava cada vez mais tenso. Finalmente, cheguei à minha parada, desci do vagão e só pude ver aquela mulher conversando sozinha e sorrindo. Quando o metrô partiu, não consegui mais vê-la. Cheguei em casa e só conseguia pensar que as crianças são muito mais sensíveis e podem ver coisas que nós não vemos, assim como aquela menina viu e riu com a filha falecida daquela mulher. Olá, meu nome é Maria e essa foi minha experiência no metrô. Diariamente eu acordava cedo para chegar ao meu trabalho a tempo e pegava o metrô, pois era a opção mais econômica e rápida na cidade. Em uma manhã, ainda escuro, cheguei à estação como de costume, mas antes disso precisei usar o banheiro às pressas. Quando saí, o meu metrô estava partindo com as pessoas que haviam chegado antes de mim, o que significava que eu teria que esperar pelo próximo, completamente sozinha. De repente, ouvi alguém me chamando, um assobio que se repetiu algumas vezes. Eu olhava para todos os lados, porém não havia absolutamente ninguém por perto. Nesse ponto comecei a ficar assustada, já que o metrô aqui não é muito seguro. Passaram-se alguns segundos e os assobios continuaram, seguidos por risadas. Risadas de mulher zombando de mim. Caminhei pelo corredor, mas estava completamente sozinha. O meu trem não chegava e eu ficava cada vez mais nervosa. De repente, ouvi passos vindo pelo corredor. Pensei que finalmente mais pessoas estavam chegando, o que me acalmou um pouco. Os passos se aproximavam, mas ninguém saiu do corredor. Decidi olhar e não havia absolutamente ninguém. Corri até onde o trem pararia, com tanto medo que decidi ligar para minha filha, que ainda estava dormindo em casa, apenas para ter companhia, mesmo que fosse por telefone. Contei a ela o que estava acontecendo e ela me disse para me acalmar que o metrô logo chegaria. De repente, ouvimos um grito, mais como um lamento, tão alto que o eco parecia interminável. Minha filha também se assustou e perguntou o que tinha acontecido, pois ela também ouviu. Não soube o que responder, pois não havia absolutamente ninguém por ali. Finalmente o meu trem chegou, entrei e disse à minha filha que estava tudo bem. Desliguei o telefone, mas não conseguia parar de pensar no que tinha ouvido. Estava com muito medo de considerar que fosse algo sobrenatural, porque se dizia que nessa estação, durante a Revolução, foi utilizada como uma vala comum. Nunca soube o que foi aquilo que ouvi. Mas uma coisa é certa, nunca mais perdi o metrô
Ou fiquei sozinha naquela estação? Se você gostou deste vídeo, convido-o a se inscrever para ver mais conteúdo assustador.